Mais um caso ufológico no sul do país, e este é em Joinville, Santa Catarina. Tá curioso? Solta a vinheta! Antes de mais nada, já se inscreveu? Deixou o like? Agora que se inscreveu e deixou o like, segue o vídeo. O roteiro desse vídeo teve parte da pesquisa feita no portal Fenômeno e o restante direto na net. Este relato ocorreu em 1953 e o personagem principal da história é o Sr. Alfredo. Ele estava com 15 anos na data do ocorrido fato. Alfredo relata que estava voltando para casa no final do dia e era em torno das 19 horas. Ele estava andando na estrada que o levava até sua residência, que fica no distrito de Pirabeiraba, em Joinville, quando observou no alto do Morro do Tromba um ruído muito forte e uma luz estranha. Continuou andando e a luz começou a vir em sua direção, pousando a poucos metros dele. Como estava perto, agora ele viu que era um disco voador, enorme, todo iluminado, com várias cores que se intercalavam, e ele estava pairando a uns 3 metros do chão. O disco, conforme Alfredo descreveu, tinha 3 janelas ou escotilhas. Enquanto Alfredo observava o disco, uma porta se abriu com um movimento de baixo para cima, de acordo com o relato de Alfredo. E em seguida baixou uma escada. Assim que tocou o solo, apareceu 2 seres na porta do disco. E eles começaram a descer a escada. Alfredo diz que a aparência deles era semelhante à nossa, mas o que chamava a atenção era o tamanho da cabeça deles, que era grande e meio pontuda. Seu tamanho era em torno de 1,50 m de altura. Havia uma terceira pessoa, esta não desceu e ficou no controle da nave, e tinha uma aparência feminina, e seus cabelos eram castanho claro. Alfredo, vendo tudo isso e sem entender o que era, viu os 2 seres conversarem entre si em uma linguagem estranha que ele não conhecia. Em seguida, eles vieram em direção de Alfredo e falaram com ele em um português meio estranho. Os seres fizeram uma pergunta muito inusitada a Alfredo, que o deixou assustado. Eles disseram que queriam coletar o seu sêmen, e Alfredo, ouvindo isso, reagiu dizendo que não. Ele tentou fugir dos 2. Ele chutou um deles que caiu a uns 2 metros de distância. Com a reação de Alfredo, os seres resolveram usar de força para conseguir o que queriam. Então o outro ser, vendo que Alfredo não cooperava, pegou um aparelho que soltou um raio, atingindo Alfredo, que instantaneamente ficou paralisado da cintura para baixo, ficando imobilizado. Os seres se aproximaram com o aparelho e colocaram em Alfredo. Alfredo falou que o aparelho vibrava e lhe dava uma sensação muito estranha. Conseguiram retirar o sêmen de Alfredo e disseram para Alfredo não comentar com ninguém sobre o contato, senão eles voltariam para pegá-lo. Após a retirada do aparelho, os seres viram a luz que pareciam faróis de veículos e correram para o disco voador. O disco levantou voo em alta velocidade, desaparecendo no céu. O veículo que estava vindo tomou outro caminho. Alfredo retomou seus movimentos e correu para casa o mais rápido possível. Ele contou a seus familiares o caso. Alfredo ainda relatou que antes dos seres o tentar agarrá-lo, ele estava observando o que tinha ficado no disco voador. E ele reparou nos formatos das cadeiras, que pareciam aquelas de cabine de telefones públicos, em que só os pés ficavam de fora. Além dessas cadeiras, que eram 3, havia umas manivelas também próximas às cadeiras, e muitos botões coloridos e painéis eletrônicos no disco voador. Então, conheciam esse caso? Este é um caso pouco conhecido que só o canal Notícias Alienígenas traz para você. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!